Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma dica de hoje. Hoje a gente vai com eletroquímica, tá certo? E o tema é armazenamento de substâncias em recipientes metálicos. Imagine hipoteticamente o Enem colocando um contexto e nesse contexto ele afirmando o seguinte. Repare, nós temos um recipiente de cobre, então eu vou desenhar aqui o meu recipiente e esse meu recipiente ele é de cobre. Tranquilidade? Então tá aqui. Se o meu recipiente é de cobre, então significa dizer que eu vou procurar a semi-reação de redução do cobre, encontrei ela, para a gente aqui é a segunda, e eu vou ter que colocar o cobre como reagente, pois o que eu tenho é o cobre metálico. Então eu chego aqui, inverto essa nossa semi-reação, pois eu preciso fazer com que o cobre metálico ele vire reagente, pois o que eu tenho como recipiente é cobre metálico. E o que você tem precisa ser o reagente, pois a gente vai verificar se vai reagir ou não. Então, invertendo essa equação, eu vou ter cobre metálico se convertendo em íons cobre, 2+, mais 2 elétrons. Veja, o meu potencial era mais 0,34. Mas como eu inverti, o meu potencial vai ficar menos 0,34 volts. Então, note que se o meu recipiente é de cobre metálico, eu preciso, na minha equação, deixar o cobre metálico como reagente. E como aqui foi necessário, a gente inverteu, e nessa inversão, nós também invertemos o nosso potencial. Se era positivo, acabou ficando negativo. O que é que eu quero saber mesmo? Eu quero saber se eu posso armazenar uma solução, por exemplo, de nitrato de ferro. Gente, esse nitrato de ferro 2, ele pode ser armazenado dentro desse recipiente de cobre? Então vamos imaginar, eu coloquei aqui o nosso nitrato de ferro 2. Então nós teremos aqui os íons Fe2+, pois haverá uma dissociação, já que é um composto iônico, não é? E aí eu vou ter os nossos íons Fe2+, e os nossos íons de nitrato. Tranquilidade? Veja, a solução contém os íons. Se a solução contém os íons, você precisa encontrar nas equações aquela que contém os íons ferro. E encontrei. Para os nossos casos aqui, é a terceira equação. Gente, acompanhe comigo. Se eu quero saber se eu posso armazenar ou não, eu preciso verificar se vai reagir ou não. Para isso, eu preciso colocar quem eu tenho como reagente. Enfatizo isso, que é muito importante. Se o meu recipiente é de cobre metálico, por isso que eu inverti a equação do cobre, pois eu preciso deixar o cobre metálico como reagente. Agora, a minha solução contém os íons ferro. Se a minha solução contém os íons ferro, então eu preciso deixar os íons ferro como reagente. Então não vou aqui fazer uma inversão na minha terceira equação. Então vou deixar essa equação como se encontra. Então aqui eu vou colocar Fe2+, mais 2 elétrons, dando Fe metálico. Pessoal, a DDP, já que eu não inverti, vai ser menos 0,44 volts. A pergunta que eu faço para vocês é, eu tenho essas duas aqui, pessoal, semi-equações. Eu quero saber agora qual a DDP desses dois caras. Porque a DDP, ela vai me dizer se ocorre reação ou não ocorre. Se a DDP for positiva, ocorre reação, pois DDP positiva indica que o processo é espontâneo. E se é um processo espontâneo, quando as espécies entrarem em contato, elas vão reagir. Logo, se elas reagem, eu não posso fazer o armazenamento, porque eu vou comprometer o quê? O meu produto. Agora, eu só posso fazer o armazenamento se a minha DDP der negativa, pois se a DDP for negativa, significa dizer que o processo é não espontâneo. Então, quando eu colocar as espécies em contato, elas não vão reagir entre si. Então, fazendo aqui o nosso cálculo de DDP, o que é que acontece? Como a primeira equação eu tenho, né, uma oxidação e na segunda equação eu tenho uma redução, nesse caso a gente soma os potenciais. Então fica menos 0,34 mais
menos 0,44. Então, note que menos com mais, menos. Menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal do maior. Então, aqui vai dar negativo e eu vou ter um valor de 0,78 volts. Gente, a minha DDP deu negativa. Se a minha DDP deu negativa, significa dizer que o processo não é espontâneo. Se não é espontâneo, quer dizer que os íons de ferro não reagem com o metal cobre que eu coloco aí na constituição do meu recipiente. Se eles não reagem, então quer dizer que eu posso armazenar o que, pessoal? Eu posso armazenar uma solução que contenha os íons ferros em quem? Em um recipiente de cobre metálico. Ei, eu quero ficar mais seguro, eu quero um outro exemplo. Vamos lá? Vou fazer aqui um outro exemplo. Veja que não precisa fazer a nossa equação, porque basta, para esse caso, verificar apenas a DDP. Tranquilo? Então, repara aqui, olha. Em um segundo exemplo, o meu recipiente é de zinco. Então, eu vou pegar aqui, vou construir um recipiente e vou dizer que esse recipiente ele é de zinco. Poxa, se o recipiente é de zinco, eu tenho que pegar a semi-reação que contém o zinco, mas como o recipiente é de zinco metálico, o zinco metálico tem que virar reagente, pois eu quero saber se vai reagir ou não. Então, ele tem que ser reagente. Então, olha o zinco metálico. O zinco metálico, gente, eu encontro aqui na nossa última equação, né? É a equação que contém o zinco. Mas a minha espécie aqui, o meu recipiente não é zinco metálico, então esse cara tem que ser reagente, porque aqui eu tenho zinco metálico. Eu quero saber se vai reagir ou não. Repito. Então, aqui eu vou colocar, repara, vou fazer aqui em cima, tá? Zinco metálico, ele se converte em quem? Zn2+, mais 2 elétrons. Como eu inverti, então aqui vai ficar mais 0,76 volts, beleza? E a minha solução agora, gente, ela é uma solução de íons prata. Eu vou pegar aqui o meu sal, que é o nitrato de prata, e vou jogar aqui dentro. Aí eu vou ter uma dissociação, então eu vou ter Ag+, e vou ter NO3-. Eu quero saber se eu posso armazenar essa solução dentro desse recipiente que contém, que é constituído pelo metal zinco. Então, poxa, se os meus íons são prata, eu tenho que pegar a equação que contém os íons prata. Pronto, achei a primeira equação aqui pra gente. Galera, se eu tenho íons prata, então os íons pratas precisam ser os meus reagentes, é o que eu tenho. Então quer dizer que eu não vou inverter essa equação. Então significa dizer que aqui eu terei quem? Eu terei Ag+, mais um elétron, dando quem, gente? Ag. Veja, não vou fazer a reação global, porque para saber se reage ou não, só preciso da DDP. Então, verifique que aqui vai ser mais 0,8. Então, gente, qual seria a DDP? Não precisa nem somar, né? Porque na realidade vai dar positivo mais positivo. Poxa, somando isso aqui só pode dar quanto? Mais 1,56 volts. Se a DDP foi maior que zero, foi positiva, quer dizer que o processo é espontâneo. Se o processo é espontâneo, quer dizer que os íons prata, eles conseguem reagir com o metal zinco, que constitui o recipiente. Se eles reagem, eu não posso fazer esse armazenamento. Tranquilidade, gente? Então, foi uma dica de eletroquímica sobre o tópico que nós chamamos de armazenamento de substância em recipientes metálicos. E a gente precisa de quê? Da DDP. DDP positiva, processo espontâneo, não posso armazenar. DDP negativa, processo não espontâneo, eu posso armazenar. Espero que eu tenha contribuído, ajudado. Um molde de beijos e até a nossa próxima aula.